Vou aproveitar esse primeiro momento do podcast para divulgar que eu participei do podcast Cinema em Movimento, que é um podcast também sobre cinema, obviamente. O episódio 55 já está no ar, onde a gente falou sobre William Friedkin. A gente cobriu a carreira dele, falou sobre os filmes. Foi um papo bem legal. É um podcast de 3 horas. Então, se você gosta de podcast, se você gosta de William Friedkin, vai dar uma conferida lá. Tá nos agregadores de podcast. Estamos de volta para mais um Sem Imagem Podcast. Eu me chamo Caio Feio e este é o seu podcast sobre crítica de filme e um papo furado sobre a minha vida também, não é mesmo? Um registro um retrato em áudio de algum momento da minha vida. Como é que você está, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte? Espero que esteja tudo bem. Hoje é dia 11 de abril de 2024. Esse é o episódio 64 do podcast. É o 64? Eu já nem sei. E nós estamos na Maratona Brasil 1977. Então, se você está ouvindo por esse episódio, volte uma casa, porque estamos dentro de uma maratona. E para quem não sabe como funciona a maratona, basicamente eu pego um tema e falo corridamente durante 4, 5 episódios. E o tema dessa vez, Brasil 1977. No primeiro episódio, nós falamos sobre Paranoia, que é de 75 ou 76. Mas lá eu expliquei os motivos e hoje nós damos seguimento a essa maratona. Mas antes, o primeiro bloco é para Papo Furado. E o Papo Furado da semana, qual é o Papo Furado da semana? O que aconteceu essa semana no mundo e no mundo do cinema? Temos a briga do Twitter. Vocês viram isso? Eu não uso mais Twitter, então quero que isso exploda. Eu gostava do Twitter, mas é o tipo de rede social que é meio viciante. Na verdade, todas as redes sociais são meio viciantes hoje, né? E enfim, eu acho meio triste os rumos que as coisas estão tomando. Não que eu esteja a favor do Elon Musk, longe disso. Quero que o Twitter se exploda mesmo. Quero que pode tirar do Brasil, não vai fazer falta nenhuma. Mas eu digo as redes sociais mesmo. No sentido de que eu acho que era mais legal antes, né? Hoje em dia com algoritmo e tráfego pago e pessoas se vendendo na internet, entender isso como quiser. Eu acho a internet como um todo, rede social, né? Rede social hoje basicamente é um sinônimo da internet, né? Esse mundo virtual, eu acho um lugar meio difícil de viver bem, assim. Eu quero estar longe disso. E é isso. Eu já falei, eu venho falando sobre isso, né? Sobre não querer mais usar celular. Eu desinstalei o Instagram no meu celular, mas de vez em quando eu preciso voltar. Eu precisei voltar agora, instalar de novo para divulgar o podcast que eu participei lá do Cinema Movimento. Eu já vou comentar um pouco sobre isso. Facebook, uso muito pouco, assim. Acho que YouTube não é uma rede social, né? Mas não, se for forçar um pouco a barra, não. Mas, sei lá, tem interação, tem perfil, enfim. O YouTube eu ainda uso bastante. Mas foi esse o tempo onde você conseguia... Onde a rede social era para você conhecer pessoas, né? Onde você entrava em comunidades, conversava. Eu lembro de uma rede social, do Facebook, na verdade, na época da pandemia, tinha um grupo... O grupo era Literatura e Cinema. Inclusive eu cheguei a postar uma crítica do... o Shake Branco do Fellini. Postei lá. Inclusive essa crítica tá no blog. E eu sei que eu vi falando que eu vou voltar a escrever. E eu vou. Mas é que eu tô passando por um processo um pouco atribulado agora. Tá meio na correria. Mas vai dar. Em algum momento vai dar. Vai dar pra postar. Ninguém lê, mas eu gosto de escrever também. Mas enfim. Então tinha essa comunidade na época da pandemia que tinha uma interação legal lá. Tinha o dono da comunidade, uma pessoa bastante ativa.
Ricardo Neto, forte abraço pro Ricardo Neto. Eu não sei se eu já comentei sobre essa história aqui no podcast, talvez em algum momento tenha comentado. Porque esse Ricardo Neto, ele era uma figura muito carismática. Eu acho que se ele tivesse criado um canal no YouTube, ou algo nesse sentido, ele teria decolado, né? Então, se alguém conheceu o Ricardo Neto do Literatura e Cinema e assistiu às lives dele, é uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na minha vida. E, enfim, eu sou fã desse cara. Ele acabou com a comunidade, né? E o cachorro tá latindo, mas essa já é de praxe. Ele acabou com a comunidade e ele criou uma revista digital, né? Onde o pessoal posta texto, manda texto e é assim que Ricardo Neto tem feito suas atividades. Estou divulgando aqui o Ricardo Neto de graça. O nome da revista é Autorretrato. O cara tem talento, pô. O cara tem talento. Eu falo do que eu acho que tem talento. E eu sinto saudade das lives dele, né? Dele gravando em vídeo e dessa comunidade. Eu não participei tanto, né? Participei com esse texto e eu comentava também, mas eu gostava mesmo de assistir as lives e os personagens que ele criava. Ele criava uns fakes assim pra ficar comentando as coisas. Mas aí ele acabou com a comunidade, né? E hoje ele tá só no Instagram e com a revista, né? Que eu comentei. Mas tem um detalhe também, né? O Ricardo Neto, ele mora em Amargosa. É uma cidade do interior da Bahia, que eu fiquei encantado por essa cidade, né? Que ele gravava as lives na praça da cidade, essas coisas assim. E, enfim, fiquei com muita vontade de conhecer essa cidade. Tem um arraial lá que parece bem interessante. Então, se eu fosse viajar hoje, passar minhas férias, escolhi um destino para passar uma semana, assim. Eu escolheria Amargosa no carnaval, já no período junino, assim. Eu queria assistir as festividades lá, que parece ser bem interessante. Então, foi isso que eu aprendi na época do grupo Literatura e Cinema. Um forte abraço para Ricardo Neto. Quem lembra desse grupo, quem fez parte desse grupo, quem conhece a Amargosa, mande um e-mail para cainopodcast@gmail.com ou pode falar comigo no Instagram também. E é isso, acho que sobre essa temática era isso que eu tinha para comentar. Agora eu queria comentar um pouco sobre a minha participação no podcast Cinema em Movimento. A gente falou sobre o William Friedkin. A gente ia gravar esse episódio no final do ano passado, mas a gente foi adiando, a gente gravou, acho que... Eu já nem lembro quando a gente gravou, mas faz um tempinho já. E eu conheci o pessoal do Cinema em Movimento pelo Sem Imagem Podcast, né? E eu acho que eu já falei isso também aqui, que pra mim é uma grande felicidade poder conhecer outras pessoas que gravam podcast, outras pessoas que falam sobre cinema. Pra mim isso já é talvez a principal conquista desse podcast, assim, desse projeto. Porque muito do que eu comecei a gravar isso aqui foi porque eu não tinha com quem conversar sobre isso e encontrar pessoas que gostam e que compartilham desse vício é bem legal e satisfatório. Eu não estou sozinho neste mundo maluco e destrutivo. Enfim, eu acho que o primeiro que conversei foi o Felipe, né? Um dos membros. E a gente já vinha se comentando, já vinha pensando na possibilidade para fazer essa participação. A gente faz esse podcast com mais de uma pessoa, são em grupos assim, 3, 4, tem vários podcasts temáticos também. Tem podcast sobre Pasolini. Enfim, eu vi uns episódios e aí mandou mensagem perguntando se eu conhecia William Friedkin. E agora uma confissão aqui ao vivo. Eu não fazia ideia de quem era o William Friedkin. Não fazia ideia. E claro que eu já tinha assistido o Exorcista, mas só o Exorcista. E depois eu me toquei que eu tinha assistido Killer Joe também, que é um dos filmes mais recentes dele. Não tão recente assim, mas enfim. Enfim, eu não fazia ideia de quem era o William Friedkin. Mas eu queria muito participar desse podcast. E eu falei, não, conheço. Sou um grande fã, um grande conhecedor. E tipo, ele me deu 2 semanas assim. Não, daqui a 2 semanas a gente grava e tal. Eu fui atrás de todos os filmes do Friedkin. Fui atrás de livro pra ler. E entrevista e tudo. É bom que a gente não gravou logo de cara. A gente foi adiando pra gravar o episódio. E enfim, então fica até minha confissão aqui, se eles estiverem ouvindo. Eu não fazia ideia de que era o William Friedkin que eu conheci pro podcast. Seguindo aquele pensamento, sei lá, às vezes surge uma oportunidade, eu tenho que agarrar, pô. Não conheço, mas eu vou conhecer, pô. E
Enfim. Mas, o que eu falei ali tudo foi bastante sincero, assim. Foi um diretor que eu realmente mergulhei, fiz um intensivão. E eu gostei bastante do trabalho. Eu tentei assistir tudo em ordem cronológica. Então, Operação França, Os Rapazes da Banda, Exorcista. Eu reassisti o Exorcista. Assisti o Exorcista quando eu era bem criança. Eu tô com o texto do Exorcista que eu tô escrevendo e logo mais eu vou postar no blog. E, enfim, foi um diretor que eu tive esse intensivão e realmente me interessei, realmente gostei. E pretendo trazer um episódio sobre William Friedkin aqui no Sem Margem. Quero muito falar sobre o Viver e Morrer em Los Angeles. Foi um filme que me impactou de alguma forma, assim, me marcou de alguma forma. Pela estética Miami, pela própria influência que depois teve no Miami Vice. E o filme em si é muito bom. Então, já tem essa promessa que eu vou gravar um episódio sobre esse filme. E, enfim, então, de certa forma, é um diretor que eu não conhecia. Assim, por nome, pelas características, não conhecia. Mas fiz esse intensivão e me interessei bastante. Um diretor que eu gostei bastante. Apesar de que, claro, eu acho que e aí fica essa reflexão. Eu acho que conhecimento e você conhecer a obra de um determinado diretor, uma obra literária, uma obra como um todo, assim, demanda tempo. Qualquer conhecimento demanda tempo. Claro que se eu fosse gravar esse episódio sobre William Friedkin no final desse ano, por exemplo, já tendo mais tempo de ter absorvido os filmes e entrevistas e obras, a experiência ia ser muito mais... Eu acho que eu falaria muito melhor da obra dele. Então, claro que talvez as minhas falas no podcast e o que eu comentei fosse meio trivial, assim, não fosse eu talvez não tenha até conseguido traduzir a experiência que eu tive com os filmes. Mas, e é isso, eu acho que conhecimento demanda tempo, mas eu fico feliz de ter conseguido participar do podcast. E fico feliz que eu também gostei do diretor, né? Não fingi que eu gostei, eu realmente gostei do diretor. E é isso, eu acho que fica a reflexão. Conhecimento demanda tempo. E sobre filmes também, acho que reassistir filmes é um ponto-chave, assim, pra quem tá estudando cinema, pra quem tá estudando imagem e movimento, no caso. Né? Acho que o reassistir é essencial no aprendizado. E atrás das referências, evidentemente. Né? O William Friedkin tem uma certa relação com Hitchcock. E, enfim, eu acho que é um diretor interessante em diversos aspectos, até pelas citações a obras de arte. E eu acho que até em alguns filmes, a própria maneira que ele utiliza o espetáculo, talvez a noção de blockbuster, para criar tensão, mas ao mesmo tempo trabalhar temáticas e situações não tão convencionais assim. Essa minha fala não está baseada em nada, é só uma impressão que eu tive nesse primeiro momento, né, de contato com a obra, que é justamente um diretor que sabe domar o blockbuster da mesma maneira que utiliza uma verve muito pessoal, uma verve de autor, né? Então, esse seria o meu resumo. O domador de blockbuster. Enfim, William Friedkin vai aparecer sem imagem em algum momento. Mas é isso. Então, essas são as reflexões que eu trago aqui nesse primeiro bloco. Ouçam lá o Cinema em Movimento 55 sobre William Friedkin. Fiquem de olho para quando eu for falar do William Friedkin. E quando surgir uma oportunidade sobre algo que você não sabe e você ter esse tempo, agarre. Sei que parece um discurso meio coach, mas sei lá, eu acho que às vezes a gente precisa de um empurrãozinho para conhecer determinadas coisas, um estímulo assim, né? Uma oportunidade, né? Eu acho que a oportunidade às vezes também vai muito de uma demanda, assim. Não é necessariamente, por exemplo, sei lá, as pessoas, a gente talvez pense que essa pessoa teve uma oportunidade de aprender inglês, por exemplo. Não é que necessariamente a pessoa... Eu acho que a oportunidade não é necessariamente que a pessoa, sei lá,
fez um curso ou teve acesso a um curso. Mas acho que a oportunidade também é uma demanda, no sentido de que foi cobrado para ela em algum momento dela saber inglês e ela tinha que aprender inglês. E eu acho que, de certa forma, ela teve essa oportunidade, né? E como a vida é algo muito frágil e no final a gente morre, né? Eu acho que o grande barato da vida, as grandes oportunidades que a gente tem são as demandas que surgem, né? Os desafios. Enfim, reflexões do primeiro bloco. Vamos pro filme, né? Então, como bem dito no início do podcast, essa é a Maratona 1977. E o filme que nós iremos falar hoje é Snuff, Vítimas do Prazer, dirigido por Cláudio Cunha. Bom, nesse primeiro momento, eu vou dar um pouco de prosseguimento em relação a construção do contexto, né, histórico que esses filmes foram produzidos, né? Eu falei no último episódio sobre a década de 70 no Brasil, de certa forma uma industrialização do cinema, uma certa busca também por um nacionalismo, um certo embate entre os cinema novistas e o cinema da boca do lixo. E esse filme aqui, ele é considerado uma pornochanchada. Então eu já vou aproveitar também para falar um pouco sobre a pornochanchada. Não era muito a minha intenção, eu não esperava, eu esperava falar da pornochanchada em outro momento, mas vou aproveitar a oportunidade. Também vou falar um pouco sobre o Carlos Reichenbach, porque a direção é do Cláudio Cunha, né, direção e roteiro, mas o Carlos Reichenbach ele é acreditado como roteirista do filme. E o Carlos Reichenbach é um dos diretores brasileiros que eu mais gosto, assim, talvez seja o meu diretor brasileiro favorito. Eu quero dedicar em algum momento algo especial para ele, para os filmes dele. Então, mas eu acho interessante destacar que o roteiro do Carlos Reichenbach e de certa forma isso não é um mero detalhe, assim. Eu acho que tem a presença dele no roteiro, de fato. O filme tá no YouTube e tá restaurado no YouTube. É uma boa cópia, assim, tá numa boa qualidade, tá num canal que... Putz, eu não vou lembrar o nome do canal agora. Mas esse canal, eles têm alguns filmes brasileiros lá e eles também fazem algumas lives, pelo que eu entendi, comentando sobre o filme. Então tem uma live sobre esse filme lá, uma live de 1 hora e pouco, e eu assisti um pouco sobre a live, né? Achei bem interessante, tá bem informativo. Eu não quis assistir tudo porque também eu quero dar minha contribuição, né? Também não quero falar tudo que eles falaram lá. E, enfim, eu indico que você procure o filme no YouTube e assista a live também, que eu acho que é um conteúdo complementar bem interessante. Bom, então, se você quiser assistir o filme e depois voltar para assistir, fique à vontade. Então, no último episódio eu comentei sobre o livro que eu estou utilizando, né, que é a Nova História no Cinema Brasileiro, da editora Sesc. Hoje eu não vou utilizar esse livro, vou deixar para usar nos próximos episódios. Hoje eu vou utilizar outro livro que é bem bacaninha, que é o Uma Odisseia no Cinema Brasileiro, que eu esqueci o nome dos autores, mas eu posso ver aqui, se for da vontade de vocês saber. Só um minutinho. Só um minuto. Não está dando. Agora vai dar. Lauren Debois. Lauren Debois, Uma Odisseia no Cinema Brasileiro, da editora Companhia das Letras. Eu acho que é isso. Então a gente tem um trecho aqui também dedicado a essa década, né? Então é interessante para se comentar. E eu vou trazer alguns trechos aqui para ilustrar. Também estou trazendo aqui uma tese de... Agora eu não vou saber qual era o grau, mas é um trabalho acadêmico de autoria de Maisson Vieira de Oliveira, intitulado Pornochanchada, Crítica, Gênero, Distinção Cultural nos anos 70. Então eu li essa tese, esse trabalho, e trouxe algumas citações também para a gente contextualizar um pouco sobre a chanchada e sobre o período também da época. Então é isso. Posto as referências, vamos lá. Em seguida a gente vai falar sobre o filme, né?
como é de praxe. Enfim, então vou destacar um pouco sobre contexto histórico primeiro, depois eu vou adentrando sobre a questão da chanchada e já partindo para o filme. Então, esse trecho aqui é da Odisseia do cinema brasileiro. A ditadura militar do fim de 75 não é mais a de 64 nem a de 68, do AI-5. A audácia dos filmes sugere falhas no sistema corroído por dentro. Em 1977, ocorre o primeiro encontro sobre a comercialização de filmes em língua portuguesa e espanhola, em que a Embrafilme propõe a criação de um mercado comum de cinema. Preocupado com a conquista do mercado interno, Roberto Farias dirige o triângulo distribuição, divulgação e difusão, com um rendimento jamais alcançado. Então, esse é um trecho interessante para a gente pensar de novo aquilo que eu comentei no último episódio sobre a questão dessa industrialização que o cinema estava passando nessa década de 70. E tem um trecho aqui sobre a Embrafilme que acho que vai ser interessante citar. Paradoxalmente, no momento em que o país vê o apogeu econômico da influência internacional, o governo militar mantém um discurso cultural nacionalista. Eu havia destacado esse discurso no último episódio, falei um pouco sobre, até fiz uma referência em relação ao que estava rolando na era Vargas, né, dessa criação de um ideário nacional. Enfim, voltando para a citação, entre a criação da Embrafilme em dezembro de 69 e a realização do primeiro congresso da indústria cinematográfica em 72, uma série de textos condenou a alienação ou colonialismo cultural, reivindicando os valores nacionais e a memória cultural. De resto, diante dos perigos morais do sucesso crescente das comédias eróticas, que aliás favoreceram a alienação política, surge como antídoto o conceito de um cinema espetáculo educativo. O próprio ministro Jarbas Passarinho sugere propostas de temas cinematográficos como filmar os caminhos dos bandeirantes paulistas, para que nosso povo tome conhecimento dos heróis e episódios que fizeram o país. Era preciso mostrar a realidade nacional e seus heróis de envergadura, como o aviador Alberto Santos Dumont. É curioso que essa proposta de certa forma, exaltar esses heróis colonizadores me remete muito ao que talvez eu vi isso meio que por alto, mas algo que o Brasil Paralelo, por exemplo, está fazendo ou fez, de meio que tentar contar a história por esse viés, né? Complicado. Bom, tem outra citação que eu queria trazer aqui ainda sobre a Embrafilme, falando sobre a Embrafilme, né? Algumas produções da Embrafilme ilustram o nacionalismo cultural, retraçando a epopeia de grandes heróis locais, independência ou morte, um símbolo da política cultural governamental. Então, só destacando de novo essa postura da Embrafilme, né, e essa criação desse ideário. Independência ou morte é um filme de 72 e, salvo engano, teve um grande sucesso de bilheteria. Algum dia talvez eu comente ele aqui. Bom, ainda criando esse cenário, a gente tem aqui mais uma citação. De modo geral, ao longo de toda a década de 70, tendo de um lado a Embrafilme, o luxo, e de outro lado a pornochanchada, o lixo, o cinema viveu uma década de idade de ouro, inédita desde a Atlântida ou a Belle Époque. Desse trecho eu destacaria que no primeiro episódio eu fiz uma dicotomia entre cinema novo e boca do lixo, e aqui esqueci o nome do autor, cara. Ele faz essa dicotomia entre o luxo e o lixo, né? Mas ele comenta também alguns trechos que a Embrafilme, ela meio que tentou adaptar um pouco da chanchada para a produção que eles estavam fazendo, né? Trazer atrizes e atores, trazer um pouco do que evocava a chanchada, pornochanchada, para tentar surfar nesse sucesso também. Mas seguindo a citação, o sucesso crescente será até os filmes produzidos em 79 e lançados em 80. Eu vou trazer aqui os últimos trechos que eu queria destacar da Odisseia. Bom, em 1970 71, enquanto o cinema novo ainda não explodira em fragmentos tropicalistas,
a influência do cinema marginal se configura e a Cinemateca do Rio lhe dedica a retrospectiva Novos Caminhos do Cinema Brasileiro. A revista oficial Filme e Cultura muda de orientação e passa a se dedicar exclusivamente ao cinema nacional. Em 72, enquanto a Independência ou Morte acumula espectadores, né, citei agora há pouco a produção da Embrafilme, acontece no Rio de Janeiro o primeiro congresso da indústria cinematográfica brasileira. No ano seguinte, é criado o primeiro festival de cinema brasileiro, em Gramado, né? Olha só, que viria a se tornar o mais importante festival sul-americano. Modesto no início, ele recompensa Arnaldo Jabu e Darlene Glória por Toda a Nudez Será Castigada, baseado em Nelson Rodrigues. Naquele ano também seria lançado o ensaio de Paulo Emílio Salles Gomes Cinema, Trajetória no Subdesenvolvimento. Então percebam, trazendo mais alguns trechos aqui sobre esse período, né, sobre esse período de efervescência que ocorria no cinema nacional. Eu destacaria desses trechos que eu citei a questão da presença da Embrafilme, né, e essa postura, né, acho que hoje esses trechos deram para ilustrar um pouco mais sobre essa ideia de cinema nacional e o tipo de cinema nacional que eles pensavam, né, e o tipo de produção que eles estavam pensando. E de novo, essa dicotomia entre a Embrafilme e a porno chanchada, né, no caso, esse cinema mais o luxo, né, e a consolidação desses eventos e construções dessa indústria, né, a questão do Festival de Cinema de Gramado, de 72, de certa forma tentavam, de novo, dessa postura de consolidar essa indústria no Brasil. Agora, indo para o trabalho do Maílson, eu peço desculpa, não sei se ele vai ouvir isso aqui, talvez nunca ouça, e nem que alguém que conheça ele ouça, mas vou trazer alguns trechos do trabalho dele que aí são mais relacionados com a questão da chanchada. Eu destaco logo de cara uma frase que está bem no início do texto, que ele comenta sobre o trabalho, que ele diz: o filão, até marcar aqui, filão de produção cinematográfica brasileiro, localizado sobretudo em São Paulo na década de 70, humor e erotismo, pornochanchada. Aqui basicamente ele está falando da pornochanchada, né? Então ele caracteriza como um filão. O que, de novo, se você é ouvinte cativo aqui do podcast e ouviu os episódios sobre Giallo, essa terminologia talvez você esteja bastante familiarizado com essa terminologia. Então eu acho que é algo que eu citei, se eu não citei, é algo que eu já falei fora do podcast, até uma maneira do porquê eu gosto de Giallo, né? Como eu penso Giallo, como cinema popular mesmo, cinema popular italiano. E a chanchada, talvez o semelhante dela é justamente o Giallo, talvez. Claro que, o Giallo tem tropos mais definidos, assim, né? Tem signos mais definidos que a pornochanchada, talvez. E que se distanciam até. Mas, de certa forma, tem uma questão do erotismo, e o trabalho do Maílson destaca a insurgência do erotismo do cinema mundial nesse período. Enfim, eu comparo muito a chanchada, a pornochanchada com o Giallo, no caso, né? Mas eu destaquei alguns trechos do trabalho dele, e eu vou trazer aqui e em seguida eu comento. Um trabalho que o Maílson faz é que ele meio que traz uma investigação sobre a terminologia, né, pornochanchada. Então ele destaca aqui alguns trechos. Em 1970, as chanchadas cariocas ainda eram exibidas na televisão, o que talvez reforçasse a permanência do termo no vocabulário. O termo ainda era usado na década de 70, até em críticas, tipo de humor, mal cuidado, grosso, né, referindo ao que é chanchada, né? Tipo de algo humorístico, algo mal cuidado, algo grosso. Foi em São Paulo onde se organizou um verdadeiro ciclo de produção e distribuição da pornochanchada, zona central da cidade, onde se concentraram os estúdios de cinema. Discutidos, rolava discussões nos bares locais, né? Então, os diretores, os produtores se reuniam lá para ter as ideias dos filmes, né? Que eu acho que, salvo engano, eu comentei no episódio do São Paulo já. Bandido da Luz Vermelha, que eu comentei um pouco sobre a Boca do Lixo. Em 74, um exercício de demarcação de gênero claro.
Em crítica ao cinema nacional, o senador Carlos Lindenberg afirma que o momento podia ser caracterizado como uma passagem da chanchada carnavalesca para a chanchada pornográfica. A declaração ocorreu quando o político discursava sobre um recém-acordo de coprodução cinematográfica firmado entre o Brasil e a Alemanha Ocidental. Em continuidade com a chanchada de 50, termos como chanchada erótica e neochanchada. O termo pornô chanchada aparece pela primeira vez em 74, que é o trecho que eu citei anteriormente, do senador Lindenberg, né? E vai aumentando a incidência com o tempo. O auge foi em 78. Apropriando-se do erotismo, o termo chanchada, realizadores atacavam simbolicamente o cinemão, né? Pode ser caracterizado também pelo cinema da Embrafilme, o cinema que a Embrafilme estava se propondo a fazer. A imagem que se cristalizou foi de um cinema abacalhado, comercial e pretensamente vulgar. Bom, enfim. Então, até para relacionar com o que eu já falei sobre chanchada, né, anteriormente, né? A chanchada seria aqueles musicais humorísticos até, e uma certa também referência ao cinema americano, aos musicais americanos, às temáticas do cinema americano. Então, de certa forma, tinha esse aspecto que é tão presente na cultura nacional de antropofagia e paródia. E além dos aspectos que eu comentei no episódio, né, sobre os cantores e músicos que o pessoal via muito no rádio, agora está aparecendo no cinema. Isso no período da chanchada, né? E agora na porno chanchada, no caso, né, a gente tem esse aspecto do erotismo, que, de certa forma, remete a essa questão do sensacionalismo, do exploitation, que, de certa forma, é para justamente chamar o popular. E, de novo, se usa essa terminologia que foi bem utilizada no sentido de um cinema avacalhado, né? Então, basicamente, seria um filme que teria esse aspecto erótico. Lembrando que a pornografia explícita nesse momento ainda não estava presente, né? O que é um aspecto que talvez seja curioso da gente pensar, ainda mais hoje em dia, que a pornografia é algo que está... Eu ia até dizer que está ao acesso de um clique, mas na verdade a pornografia está presente em qualquer lugar praticamente, comparado com o período, né, daquela época. E de certa forma a chanchada talvez representasse, a porno chanchada talvez representasse, tinha esse aspecto do erotismo, esse aspecto do humor, e de certa forma essa contracultura, a Embrafilme no caso, né? E eu acho que era isso que eu tinha para comentar sobre isso, sobre essa construção. Mas de novo, eu acho que esse é um aspecto até que conversa de novo com o Diallo. O erotismo estava lá, o humor estava lá, a crítica contra a cultura estava lá. Mas são filmes que são diversos, assim, e trabalham esses aspectos das mais diversas formas. Eu trouxe alguns trechos também da live que está no canal do YouTube, né, que eu comentei. Como eu disse, eu não trouxe tudo, né, porque também, sei lá, eu queria fazer um conteúdo que acrescentasse, né, que dialogasse com o que está na live também. A live está lá, né, então eu recomendo que vocês ouçam, assistam essa live também, que está no mesmo canal que está o filme. Mas eu destaquei alguns trechos que eu acho que dão continuidade a essas outras citações que eu trouxe. Que seria justamente que esse filme talvez representasse o começo da morte da boca do lixo, né? A devastação do filme pornô na boca. O pornô vai entrar nos anos 80, 81. E o filme meio que se propõe uma discussão já meio que à frente disso, né? Até a presença da indústria americana dentro do país. Mas é curioso essa questão da presença do pornô, né? De novo, pra gente parar a pensar em como a pornografia... como era a pornografia naquele período, né? E isso começou com o filme Império dos Sentidos, na Gizoshima. Eu já assisti esse filme. Um filme interessante. Algum dia talvez eu comente. Ele é um filme que... Não é um filme pornô, mas é um filme que tem cenas de sexo bastante explícitas. E... Não sei se exatamente foi ele que mudou o jogo, né? Eu preciso realmente me debruçar sobre essa temática da pornografia. Mas ele meio que mudou as coisas por aqui no cinema nacional. Ele realmente alterou as coisas aqui no cinema nacional. E após ele, as coisas meio que ficaram um pouco nebulosas pro cinema da boca do lixo aqui. Como destacado na live dos
colegas que infelizmente eu não trouxe aqui o nome. Mas enfim, então só para fechar aqui, então eu acho que aqui eu consegui trazer alguns trechos sobre um pouco mais sobre o contexto histórico, né, o que estava rolando e os movimentos que foram feitos, né, da indústria, a presença da Ibrafilme, né, e a relação dele com a Boca do Lixo, e a questão da chanchada, né, o pornô chanchada, um pouco de como essa terminologia surgiu, né, destacando de novo que os filmes de chanchada estavam passando na televisão e a própria maneira que a palavra é utilizada e como ela foi apropriada por essa produção. E é isso. Acho que deu para contextualizar um pouco. Agora a gente pode propriamente falar sobre o filme. E esse bloco foi complicado de gravar. Olha, parece que é só começar a gravar que, putz, começa a fazer barulho e começam a precisar de mim, abrir a porta, bater a porta. E vizinho, eu vou te contar, olha, vizinho é uma coisa, olha. Barulho, cachorro, arrasta-móvel, criança chorando, gritando e... Sinceramente, olha, se eu tivesse... O dia que eu for bem sucedido na vida, além de não ter celular, eu vou morar isolado dentro de um quarto com isolamento acústico, onde vai reinar o silêncio absoluto. Eu vou conseguir gravar podcast sem interrupção. Não sei, né? Pode ser que não. Começa a gravar e o mundo acaba. Enfim. O podcast do fim do mundo. Eu poderia dar esse nome podcast, né? Talvez o podcast sobre literatura vai ter esse nome. Enfim. Faz o corte aí e vamos pro filme. Estamos de volta agora para falar propriamente sobre o filme. E o filme de hoje, como eu já falei, é o Snuff, Vítimas do Prazer. Dirigido por Cláudio Cunha, diretor que dirigiu também O Rebuceteio, Sábado Alucinante, Amada Amante. Novamente, o destaque para este filme também vai para Carlos Rauschenbach, que escreveu o roteiro. Bom, Snuff. Eu não conheci esse filme, evidentemente, né? Conheço o trabalho do Carlos Rauschenbach, então, de certa forma, quando eu vi que ele roteirizou, eu já tinha uma certa expectativa sobre o que eu ia assistir. E Snuff, eu lembro que essa palavra eu já tinha ouvido muito na época do Medo B. Medo B era um blog de curiosidades e histórias de terror que tinha. Eu acho que ainda deve existir na internet. Mas o que eu consumi bastante lá pelos idos de 2012, 2011. E lá tinha essas creepypasta, que é tipo histórias de terror, só que tipo lenda urbana, só que da internet, assim. E aí existia essa expressão, né, o snuff movie, que basicamente são filmes onde se filma uma pessoa sendo assassinada. E tinha creepypastas e especulações, histórias de terror contadas sobre isso. Então, eu já meio que sabia mais ou menos sobre o que era essa expressão. Mas sobre o filme, eu vou fazer uma sinopse aqui rápida, contar a história no geral, citar alguns pontos e analisar algumas cenas e fazer uma análise crítica, sei lá. Bom, a história começa no aeroporto e lá a gente conhece dois personagens aparentemente americanos, né? Eles falam inglês e o filme utiliza a legenda nesses momentos, que é o Mike e o Bob. Eles estão falando sobre essa questão dos filmes Snuff, né? E até aparece uma cena em preto e branco desse filme, né? Onde um homem mata uma mulher. E em seguida o filme segue e se revela que os dois estão assistindo esse filme, né? E aí eles comentam sobre essa questão do realismo, né? Eu acho que é uma questão levantada quando se pensa nesse tipo de representação. E eles comentam, né? Eu até trouxe uma frase do Mike que ele fala: os filmes pornográficos tornaram obsoletos depois destes. Coisas do passado. Cobrando $1 por cabeça, lotamos o cinema. No caso, ele está comentando sobre esse Snuff Movie, né? Que eles fizeram o filme e lotaram o cinema, né? Um cinema clandestino.
Sem muitos detalhes disso, eu acho que nesse início eu acho que já traz uma discussão interessante sobre essa questão do realismo, né? Sobre essa questão da representação do real, de fato. E eu citei no primeiro episódio dessa maratona que, em certo aspecto, o filme Paranoia me lembrou um pouco o Vestido para Matar, do Brian De Palma. E nesse caso aqui, esse filme também me lembrou um filme do Brian De Palma, que no caso é Blowout, né? O Tiro na Noite. Onde também tem uma certa discussão levantada pelo diretor sobre essa questão da realidade, né? De você conseguir capturar a realidade. E pelo menos nesse início do filme, o filme já nesse início, né? Eu posso até considerar que esse seria o prólogo, né? Porque tá apresentando os personagens e a ideia. Eu acho que o ponto principal desse filme é justamente essa questão da realidade, né? Do realismo, da representação do real. E como isso se mistura com a ficção, de fato. Então é até interessante esse comentário que que o Mike faz, né? E eu acho um comentário que é bastante profundo, assim, até no sentido do que até que eu comentei da live, né? Que eu devia ter procurado o nome dos caras. Da live que tem no YouTube sobre esse filme, onde eles comentam sobre realmente como esse filme estava prenunciando um certo fim do cinema da boca do lixo, justamente pela insurgência da pornografia. E a pornografia tem esse aspecto, né, do real como explícito, né, de ser o real pelo explícito. E enfim, mas seguindo com a história, vocês vão perceber que a história está muito interligada com essa proposta temática. Então, comentar o resto da história vai ainda aprofundar mais essa discussão. Então, em seguida, já corta, e a gente já apresentado o nosso segundo núcleo de personagens, né? Já está rolando uma busca e apreensão para também fechar uma produtora. E lá a gente conhece o nosso personagem, talvez protagonista, que seria o Edson, que é o dono dessa produtora artística, né? Ele tem um ajudante, que é o Juarez, e ele tá decretando falência desse estúdio, né, dessa produtora, e estão fechando. E enfim, a gente é apresentado esses dois personagens e a dinâmica deles, né, uma dinâmica assim até bastante cômica, assim, especialmente no personagem do Juarez. O Edson tá mais desolado, assim, mas basicamente o filme a gente vai ver muita relação dos dois. O Juarez é meio que o câmera, e o Edson é o dono da produtora, né? O produtor, o diretor de cinema. Em seguida, a gente tem uma ligação do Bob. Na verdade, eu acho que o Edson liga pro Bob, que vai providenciar a reabertura dessa produtora, né? Desse estúdio de gravação. Eles vão pagar tudo. E aí se cria essa situação, porque, como eu citei no início, né, o Bob e o Mike são esses americanos que estão a fim de filmar um snuff movie, né, um filme com violência e morte real. E eles encontram no Edson, por estar nessa situação de falência, uma pessoa desesperada que precisa do dinheiro. Então eles oferecem para ele fazer esse filme, né? Só que eles falam para ele que é um filme pornô. O que é engraçado, porque já é polêmico pro Edson estar fazendo um filme pornô. Isso, vários momentos no filme, com os personagens discutindo, conversando, quando se cita que o Edson está fazendo um filme pornô, já meio que cria uma certa aversão das pessoas, assim. E de fato era algo até pior que um pornô, né? Enfim, mas é curioso esse aspecto. E em seguida, então, rola a negociação, e aí o filme já passa por um outro momento agora, né? Já foi apresentado a trama, né? O núcleo dos personagens, e na negociação o Mike, ou o Bob, os dois, na verdade, incumbiram tanto o Edson quanto o Juarez de ir atrás das atrizes. E aí a gente vai montando o nosso elenco, né, de fato. Primeiro, cada personagem vai para um canto, assim, procurar uma atriz
Primeiro vai no teatro, né? E a gente conhece a Glória, que é amiga do Edson, né, diretor de cinema. O Bob, que é um dos americanos, vai pro strip club e lá ele é uma moça muito bonita, inclusive a atriz é muito bonita. E aí a gente já conhece o personagem dela, né, que é a Lia, salvo engano. Já se interessa por ela, já tem um interesse romântico por ela, já convida ela para fazer parte do filme. O Mike, que está no hotel, conhece a Maria Rosa, né, que é uma Miss. E tá, a Glória, Lia, Maria Rosa são 3. E aí a quarta mulher que entra em cena, né, porque eles pediram mulheres e um homem para fazer parte do filme. A quarta mulher já é uma figura do cinema. Uma figura que é a Tati Banês. Ela chega no estúdio e fala: vocês estão vão gravar um filme sem mim, né? E ela é colocada como uma das grandes estrelas do nosso cinema. Chega cheia de intimidade lá com o Edson e com o Juarez. E comenta, né, sobre querer fazer esse filme com eles. E aí, de novo, volta essa questão da polêmica sobre eles estarem fazendo um filme pornô. E aí, por último, eles vão atrás do ator, né? Eles pediram, o Mike e o Bob pediram um homem de fato, né? Um homem que fosse homem com H maiúsculo, né? E aí eles encontram esse homem num sanatório. O que é curioso, novamente, né? Sempre estou me repetindo aqui a palavra curioso, mas é porque, de novo, eu acho que o aspecto do filme ele brinca muito com essa noção do real e da ficção, né? Da atuação e da não atuação. Isso vai se estender ainda mais quando eles estiverem gravando o filme de fato. Mas nesse momento a gente já tem esses vários personagens que estão transitando entre esse real e essa ficção, né? Que de fato a única atriz realmente é a Tati Banês, né? Até se tem um destaque que ela fez 12 filmes de cangaceiro, né? Que seria a versão tupiniquim de western, se não me engano. E a gente tem esse personagem também da figura masculina que vai estar no filme, que eu esqueci o nome do personagem, que eles pegam ele no sanatório, de novo, sempre brincando com esse aspecto da realidade da ficção, né? A pessoa tá no sanatório, ela tá justamente com esse transtorno do real também, né? Tá descolada da realidade, digamos assim. Mas o filme segue. E aí já partem pra gravação, né? Eles fazem até uma confraternização antes. A Tati Banês oferece um jantar. E aí a gente percebe que a Glória, salvo engano, consegue entender os personagens, né? Porque isso é um aspecto que se repete bastante no filme, né? Os americanos, eles conversam entre eles em inglês. E a maioria das vezes que eles estão conversando em inglês, tem uma pessoa do lado e a pessoa não entende o que eles estão falando. Então esse é um aspecto que se brinca a todo momento no filme, né? Até que, em determinado momento, a Glória, ou a Maria Rosa, agora eu não me recordo, acho que é a Glória, ela entende o que eles estão falando. E aí já ficam meio ressabiados, assim, né? Porque eles percebem que tem alguém aqui que entende o que eles estão falando. Mas enfim. Aí o filme já segue pra gravação do filme propriamente, né? Do filme que eles vão gravar. E esse é um aspecto interessante, assim, para pensar. Porque filmes sobre filmes, existem várias maneiras de fazer filmes sobre filmes, né? E isso levanta um aspecto metalinguístico nisso. Na segunda vez que eu assisti, quando eu estava já preparando o roteiro desse podcast, eu comecei a lembrar de outros filmes sobre filmes, né, no caso. Eu acho que o mais famoso talvez seja o 8,5 do Fellini. Talvez seja o maior filme sobre filmes de todos, né? Tem um filme do Wim Wenders, inclusive, que eu assisti recentemente, que é muito bom também, que também é um filme, sobre a gravação de um filme, né, sobre a dificuldade, sobre as agruras de gravar um filme, que eu esqueci agora o nome. Gostei tanto do filme que eu não lembrei o nome. Tem um filme do Woody Allen também, Woody Allen, que basicamente é um 8,5 versão Woody Allen. Eu acho que, por exemplo, o Montanha Sagrada do Jodorowsky, o final também tem esse aspecto de bastidor, assim, que é bem interessante. Mas, enfim, tem vários filmes sobre filmes. Esse é um deles, e quando adentra nesse aspecto eu acho interessante, assim.
essa questão de produção e essa questão, de novo, que acaba comentando de alguma forma essa noção entre a linha tênue entre a ficção e o real. Bom, mas então eles vão para um sítio gravar, né? Então a gente acompanha a Tati Banei chegando nesse sítio. E uma cena muito boa, uma das grandes cenas do filme pra mim é que ela entra no sítio, né? Já cria toda uma tensão. Eu acho que o filme, desde o início, já cria toda uma tensão. Até pelo prólogo, né? Que os produtores, né? O Mike e o Bob estão planejando esse filme. A gente sabe do que se trata o filme porque o prólogo nos apresentou essa temática de maneira muito diegética, assim. De uma maneira muito, não tão expositiva, mas não tão chato, assim, uma maneira que tá entrelaçada na história, né? Com os personagens assistindo e falando sobre. Mas, enfim, a Tati chega e na piscina tem a Lia nadando não, boiando como se estivesse morta, assim. Então já, de novo, já cria essa expectativa, já cria toda uma cena e essa aparência de que a personagem está morta e de fato não está. E de alguma maneira essa parte no sítio me lembrou bastante o filme do Mario Bava, o Bay of Blood. Hoje estou trazendo várias referências de filme aqui, mas é isso. Acho que esse filme ele conversa muito com esse universo do exploitation, assim, desses filmes mais evoca um pouco isso, né? Então me lembrou um pouco o Bay of Blood. Acho que comenta de novo esses filmes sobre filmes, no caso, né? Mas enfim, então a Tati teve esse susto, né, com a Lia que estava boiando na água. Em seguida a gente já tem cenas de gravação sobre o filme, né, problemas técnicos com fita, com câmera velha, essas coisas assim. E já começa a ter um certo ar de desconfiança, assim, até porque cada vez mais percebem que o Mike talvez não seja americano, ele tem um sotaque diferente, ele até fala que ele é do México, quando a Glória percebe que ele tem um sotaque diferente, mas ao mesmo tempo ele solta umas palavras em português, assim, que soa meio estranho para as pessoas. Então, esse momento do filme, que eu acho que já é a metade do filme, já cria todo um clima de desconfiança, assim, dos personagens. O Edson cada vez mais isolado, porque ele percebe alguma coisa estranha, assim, porque pornô não tem toda essa pompa e esse cuidado artístico que os produtores querem que o filme tenha, no caso, né? Ele até fala assim, nunca vi ele preocupado com estética, atores, luz, com nada. E o Edson começa a desconfiar disso, né? Justamente por ter esse apreço estético pelo que os produtores estão querendo. E o que é curioso, né? Porque, de novo, eles querem filmar uma morte real em cena, mas ao mesmo tempo eles têm esse cuidado pela estética, esse cuidado pela apresentação, esse cuidado com a produção, etc. E, enfim, tem todo um clima de, além da desconfiança, um clima de estresse dos personagens, né? Uma cena muito bacana do Edson e o Juarez andando de carro e o Edson desabafando, né? Pé da vida. E ele até fala assim que foi corno da mulher, corno da amante. E aí ele se sente bem porque em determinado momento ele dá um esporro no Bob, ele briga com o Bob. E aí ele fala pro Juarez assim, eu vou dar uma tremenda de uma mijada. E ele vai mijar no córrego, assim, lá no barranco. E ele mija na câmera, né? Ele tá mijando na gente, praticamente, né? Então, uma cena bem legal, perdida do nosso cinema nacional. Enfim, mas eles vão gravando, tem umas cenas interessantes deles gravando o filme. Questão de produção, de novo, né? Estresse de produção e gravações. Tem problemas para gravar com a Lia, por exemplo, que não é atriz, então ela tem uma dificuldade para tirar a roupa. Até que a gente tem a primeira cena mais contundente, né? Que seria a cena do assassinato, entre aspas, né?
Eu até fiz uma brincadeira, né? Tem uma frase do Marx, se salvo engano, que é primeiro como tragédia, depois como farsa, depois como... esqueci, algo assim. Eu fiz uma inversão que seria primeiro como farsa e depois como tragédia. Porque numa das cenas antes, o Mike mostra pro Bob que ele tem uma espingarda e ele vai usar essa espingarda pra matar alguém, alguma das atrizes, né? A ideia é matar uma mulher. Então a gente tem uma gravação de uma cena onde o personagem ele vai matar uma mulher. E aí. Então tem todo um preparo com essa arma que ele leva para o local da gravação, dá pro Juarez, né? Troca tudo lá. E só que o Bob ele tá cada vez mais tenso com essa história. Porque o Bob ele começa a se apegar com a Lia, né? Que foi a personagem que ele conheceu no strip club. E ele começa a se questionar sobre matar alguém, né? Sobre matar alguma pessoa. Isso é um aspecto levantado pela live que eu citei, né? Como o Carlos Rauschenbach, ele escreve os personagens dele, ele meio que humaniza os personagens dele, até os mais sórdidos, assim. Então o Bob começa a se questionar sobre o que eles estão fazendo. Então ele não quer que levar o plano em frente, né? E aí eles estão nessa gravação, nessa cena, onde vai ter um tiro, né? O interessante aspecto é que nessa cena, quem vai morrer é a atriz consagrada, né? A Tati Banejo, que ela vai morrer em cena. E aí então acontece a gravação, acontece o tiro, né? O filme constrói toda uma tensão sobre esse tiro. E até tem um momento que eles estão preparando a gravação e a Tati fala pro Edson, né? Ela tem um certo interesse romântico entre eles, assim. Ela até fala pra ele que sinto que é a última vez que a gente trabalha junto. Aí o tiro acontece e o Bob grita desesperado, né? Um grito real de dor e desespero. E o Sérgio, né? Esse é o nome do homem, né? Que foi contratado para ser o ator do malfeitor do filme, né? Ele enlouquece na cena. De novo, o Sérgio sendo esse personagem que tá sempre transitando entre a realidade e a alucinação, digamos assim, né? Mas tem todo esse grito de desespero do Bob, né? Foi uma tramóia do Mike. Depois ele descobre que o nome dele é Miguel, né? Ele se revela brasileiro e tava só fingindo o tempo todo. Mas enfim, eu coloquei essa primeira cena de assassinato como uma farsa. Na segunda cena, seria de fato a tragédia, né? E no caso, essa cena é a Lia que vai levar o tiro. Então o Mike troca, dessa vez é com a arma falsa mesmo, ele troca e coloca uma bala de fato na arma. E pra mim essa é a melhor cena do filme, porque a gente vê eles gravando a cena e a gente vê no fundo o Bob, porque de novo, a Lia é o interesse romântico do Bob, eles se conheceram no strip e tem várias cenas do filme, assim, nos bastidores, deles construindo esse romance entre eles, né? E então quando a cena acontece, o tiro que ela acontece é realmente um susto assim para todo mundo e a gente vê ao fundo o Bob gritando desesperado para tentar impedir, mas não consegue. E então, para disfarçar para os atores, para o resto da equipe, o Mike se dispõe a levar junto com o Bob a Lia para o hospital. E já fica um clima de merda assim para todo mundo, assim, desesperado pelo tiro que ela levou. Chegando num terreno mais isolado, o Mike e o Bob discutem, né? E o Mike quer desovar o corpo e o Bob meio que não quer deixar o corpo ali abandonado. Até que o Mike ele percebe que ele tem que matar o Bob também, né? Que ele acaba tá sendo um problema para isso e ele acaba atropelando e matando o Bob. Ele volta para casa. A equipe já tá totalmente desnorteada. O Edson, que como eu apontei anteriormente, estava desconfiando de alguma coisa estranha, começa a confrontar o Mike, que quer agora os negativos, né? Que é as gravações do filme. Que aí já corta uma cena onde o Sérgio, né?
o louco da praça estava destruindo os negativos no meio do mato também. E o filme termina quando eles decidem ir embora, decidem que não querem mais ficar lá para gravar o filme. E aí, um grito de susto, porque o Mike atropelou o Bob ainda há pouco, né? E a gente percebe que a cabeça do Bob tá na nas ferragens do carro, né? E aí o filme termina abruptamente. Ah lá, Dario Argento. E é isso. Esse é o Snoof. Vítimas do prazer. É Vítimas do prazer? Agora eu já nem lembro o título do filme. É Snoof, Vítimas do prazer. Então, de novo, eu acho que esse filme, sinceramente, eu acho ele uma das pérolas do cinema nacional. Eu diria que talvez ele é o melhor filme, apesar de que os outros dois que eu vou falar, o Ódio e o Passageiro da Agonia, são muito bons também. Então, o Palha é duro, mas isso só demonstra a força do nosso cinema, né? Quanto de filme bom que tem. Talvez o Paranoia seja um pouco mais abaixo, mas esse filme, ele realmente é muito interessante. Claro que a gente tem aspectos de produção, né? Que até meio que levanta essa bandeira da ideia do pornô chanchada em contrapartida dos filmes produzidos pela Embrafilme, né? Dos filmes ditos de cinemão. Porém, eu acho que esse filme ele tem uma sofisticação na temática que ele aborda e na maneira que se mistura forma e conteúdo. Claro que, bom, não é um filme que não é uma história mirabolante, assim, a gente não se aprofunda de fato de personagens. Mas ao mesmo tempo a gente tem personagens muito reais de fato, né? A gente tem o Edson, que é o nosso protagonista, de alguma maneira, né? Que é o diretor e o dono da produtora, que passa o filme todo desolado e triste pelo que está acontecendo, pela maneira que a realidade está sufocando ele. E ao mesmo tempo ele tem esse momento de catarse, simplesmente porque ele conseguiu peitar o Bob em algum momento, né? Ele mija e tal. A gente tem a figura do Juarez, que é um personagem de uma sensibilidade muito interessante, assim, muito cômico, mas ao mesmo tempo ele tem uma certa gentileza assim com as pessoas, né, nas gravações. E até quando a Lia leva o tiro, ele fica desolado, fica muito triste, assim. É uma atuação muito boa. E as figuras femininas, que talvez sejam um certo problema, assim, no aspecto que elas não são muito aprofundadas. A gente até tem um certo background da Lia, principalmente, né, que a gente sabe que ela trabalha desde cedo como stripper, algo nesse sentido. Mas não tem uma certa profundidade. A gente até em algum momento acaba confundindo as personagens porque não tem uma certa profundidade nelas. Mas outros personagens têm um aspecto mais complexo. E de novo, é um filme que conversa muito com o momento, né, com a questão da pornografia, com a questão das produções, com a questão do cinema nacional. Então a gente tem esses aspectos, né? Mas eu acho que, de novo, a tese principal do filme é nessa tensão entre a ficção e a realidade. E é curioso pensar todos esses aspectos que esse filme tem. De novo, essas camadas. Tem, de novo, esses aspectos de produção, esses aspectos do mercado que estava sufocando, o Edson, no caso. Esses aspectos de mais metalinguístico, assim, mais de produção, dos bastidores, que é bem interessante. Mas, enfim, eu acho que tudo isso comenta de alguma forma, serve para chegar na tese principal do filme, que é essa tensão entre a realidade e a ficção. E fica claro na construção das duas cenas de tiro, né? A primeira falsa, com uma atriz consagrada, e a segunda real, com uma moça que não é atriz. E o grito de desespero do Bob nos dois momentos. A construção da cena é muito bonita, né? O filme está numa restauração bem interessante. E enfim, eu acho que fica esse contraste entre uma atriz, uma pessoa que não é atriz, a morte de fato e a
E a representação da morte, né? Uma falsa morte, digamos assim. E o personagem do Sérgio, de novo, que tem esse transtorno. Então, o filme, a todo momento, ele evoca essa tese e trabalha isso em vários aspectos. E eu acho que esse é o mérito desse filme. E fico feliz de ter conhecido esse filme por causa da maratona e recomendaria para quem não assistiu assistir. E aproveitar que tá no YouTube, né? Daqui a pouco cai e a gente não tem mais como assistir. É isso. É isso então. Snoof, Vítimas do Prazer. Tem mais alguma coisa para comentar, será? Deixa eu ver aqui no roteiro que eu fiz no Word. Tá, filão, tá. Primeiro como farsa, depois como tragédia. Misturada de dor, agonia e morte, fragilidade do corpo. Eu acho que é isso. Eu acho que era isso que eu tinha pra falar sobre esse filme. Espero que tenha servido pra alguma coisa. É isso então. Snoof. Grande filme, grandes pedras do cinema nacional. Recomendo a todos. Vamos pro break. Vamos para o break. Então vamos para o break. Break. Esse foi o episódio de hoje, então. Agradeço a você que ouviu até aqui. E eu não falo muito mais dos e-mails e do Instagram, mas você sabe, quiser entrar em contato comigo, sem imagem_1 no Instagram. E Caio no podcast @gmail.com, se quiser mandar um e-mail. Putz, eu tô com muito sono, cara. Tô gravando isso aqui, são 1h29 da manhã. Eu estou praticamente zumbi aqui, quase dormindo enquanto falo. Mas é isso, tem que gravar. Me enrolei hoje. Hoje foi um dia meio enrolado, um dia de péssimas decisões. Entre elas, gravar podcast morrendo de sono. E ficou todo picotado, né? Eu gravei vários momentos desse podcast. Tá tendo muito barulho hoje. Mas é isso. Seguimos com a maratona. Próximo episódio, Ódio, de 77 também. E depois finalizamos com o Lúcio Flávio. O próximo episódio vai sair um pouco antes. Logo, assim. Acho que nos próximos 3 a 4 dias. Esse episódio vai estar saindo, espero, hoje mesmo, no dia 12, sexta-feira. E é isso. Acho que não tem mais nada pra falar. Obrigado. E tchau. Tchau, até a próxima.